O que nós criticamos da capitalização é o seguinte: o modelo de capitalização ele é funcional? Sim, desde que mesclado, desde que no modelo híbrido, um regime geral de repartição simples, que é o que nós temos hoje, que garanta uma base e um regime de capitalização. A proposta do governo está substituindo, vindo direto totalmente para o sistema de capitalização. Isso é um pouco irresponsável. O Brasil precisa incentivar, como o Hamilton disse, nós não temos educação financeira. Precisamos incentivar o brasileiro a ter? Sim. É bom para o Brasil ter uma poupança capitalizada forte, desde que ela seja complementar e importe os requisitos norte-americanos, que é onde funciona. Nos Estados Unidos, não sei se o senhor sabe, se o pessoal sabe, existem dois modelos que no Brasil também são iguais, que é o 401k e o IRA. Sim. O IRA é a conta individual, que seria a nossa previdência aberta. A gente vai nos bancos normais, você vai lá e qualquer pessoa faz. E o 401k é a previdência fechada, que é como o nosso aqui, o Postales, Funcef, Previ, etc. Lá tem, só que lá se a pessoa se aposentar depois dos 59 anos e 6 meses, ela não paga taxa nenhuma. Aqui no Brasil não, quase 40% sai em taxa do saldo da pessoa. Então, nós precisamos melhorar o nosso sistema. E a proposta do governo não trouxe nada nesse sentido. O que eu acho interessante, você tocou num assunto interessantíssimo, né? O aposentado, quando ele continua trabalhando, ele continua pagando a previdência. Sim. Sim? Certo? Para quê? Isso. Que benefício ele vai me trazer depois? Ele vai melhorar a minha aposentadoria, que seria o óbvio. Não é que se eu contribuir mais 10 anos, eu mereceria ter uma contribuição, ou seja, receber um bocadinho a mais. E não fazem isso. Era a ideia da desaposentação. Não sei se o senhor lembra dessa... Que não deixaram passar de jeito nenhum, né? O Supremo bloquearam Claro que por questão econômica. Por uma previdência arrebentada, já pensou? Agora, num ponto de vista de sistema contributivo, precisamos contribuir mais. Não seria ideal fomentar mais isso do que ao contrário? Estimular que o aposentado pague e depois revise? Agora, sabe uma coisa que está embutido nesta reforma da Previdência, ou proposta de reforma, e que eu não ouvi mais ninguém falar absolutamente nada? É que quem já recebe aposentadoria, quem recebe salário mínimo terá uma correção a menor. E quem recebe acima do salário mínimo, que já tem uma correção que não era comparável com o do salário mínimo, não terá mais correção. Está embutido lá e ninguém falou absolutamente nada até agora. Se a correção para quem ganha mais do que o salário mínimo já era a menor, isso tinha o efeito cascata de aproximar todo mundo do salário mínimo. Você já pensou agora sem? Na verdade, o texto suprimiu a expressão reajuste pelo valor real. Eu sei, mas isso é um tiro de canhão, mano. É um tiro de canhão e todo mundo está discutindo lá, tá? Isso é amplo, a discussão lá é ampla nesse sentido. Já falei para Pimenta aqui, para João Pimenta e outros convidados que vieram, já falei para ti também. Claro. Né? A Federação de Brasília faz parte dessa emenda que está sendo aprovada, ela foi uma das que propôs, né? O nosso jurídico avaliou, está propondo o retorno do reajuste pelo valor real. Precisamos disso. Esse é um debate muito polêmico. Eu acredito que não há tempo para fazer essa discussão. Pela urgência, acho que é agosto, né? Junho, julho. Eles pretendem, né? Eu acredito que essa situação aí, ela pode vir à tona, sim, se tiverem um grande lobby para levar para os parlamentares, mas é preciso, então, já que se vai colocar na mesa, colocar os reais prejuízos, fazer esses cálculos, os cálculos autorais que ele está falando aí, e que sejam mais comunicados com mais urgência, porque se é tão importante, tão fundamental, eu acredito o seguinte, olha, não dá para corrigir salários de 30 mil, 50 mil, conforme o valor nominal do salário ali, né? Há que se fazer uma reflexão. Tudo bem, esses salários estão elevados, eu gostaria, inclusive, que todo mundo ganhasse esse salário. Infelizmente, ninguém consegue, mas se é prejudicial à grande massa, como você falou, o contribuinte geral, aí é preciso fazer esse debate e levar para as lideranças fazer esse debate, porque se eles não sabem disso até o momento, está muito tarde para aprender e saber e debater esse debate. Né? Agora, tem um negócio que eu achei interessante. Nós já contamos aqui, algumas vezes, com um representante
dos auditores fiscais, que tem um movimento muito expressivo e que tem mostrado que o negócio não é tão feio quanto eles pintam. Pô, se alguém entende de número nesse país, são os nossos auditores fiscais. Correto. E eles trazem isso à baila sempre e mostram categoricamente que estão embutindo demais quando o negócio é de menos. Por que não tem expressividade o que eles falam? Na verdade, existe uma expressividade e essa ideia, essa teoria, não é a teoria confirmada dos auditores fiscais da Receita, que eram os antigos auditores previdenciários, que faziam arrecadação previdenciária, da questão da metodologia de cálculo que nós falamos aqui mais cedo. A diferença entre os cálculos dos auditores fiscais e do governo é a metodologia. Como que eu calculo? O que eu considero como receita? O que eu considero como despesa? Eu posso considerar como despesa de todos os regimes de previdência uma despesa única ou tem que olhar separadamente? E a Anfip, né, que é a cabeça disso, sempre fala separadamente, olhando. Mas a própria Anfip já afirma que desde 2015 nós temos um déficit na Seguridade Social e que ele tem crescido exponencialmente. Como diria lá na minha terra, essa é a verdade verdadeira? Essa é a verdade verdadeira. Temos um déficit e precisamos resolvê-lo. Dependente da metodologia, isso é explícito. O que eu entendo é que, por exemplo, existem os interesses, e aí a gente precisa bater nisso. As corporações, elas são muito militantes, elas trabalham para defender os seus interesses, o que é legítimo, é correto. Agora, você não pode defender o seu interesse da sua corporação em detrimento da massa, do aposentado que ganha salário mínimo. Então, essas corporações, elas precisam se conscientizar, né, de que existem cálculos diferentes. Acho que você falou que até está judicializado, né, um método de cálculo. Vamos, inclusive, pensar numa possibilidade de unificar esse cálculo, por que não? Acho que se debate tantos fóruns, tantas reuniões, tantos encontros e não se discute uma unificação, vamos parar de judicializar. O processo já está muito judicializado, né? A judicialização ela sempre vem quando o governo não recebe, né? Nós sempre mandamos as propostas, a ideia, meu sonho é unificar, fizemos isso na época do Temer, estamos fazendo agora com o Bolsonaro, só que existe conflito interpretativo da norma. E vale lembrar que a Anfip, o cálculo que a Anfip faz é para a Seguridade Social. É lá que ela diz que até 2015 não teve déficit, ou seja, regime geral. Não está afetando eles, que são servidores. Inclusive, eles nem falam essa parte. Porque a regime de previdência dos servidores ele é naturalmente deficitário por conta da forma como ele era até 1993. Ele era um regime administrativo, não se tinha contribuição, era uma retribuição do Estado pelo serviço público prestado, como é hoje pelos militares, e que ninguém fala de reformar. Na verdade, mandaram uma reforma. Faz um negocinho separado, né? Faz um negócio separado e que, na verdade, não é reforma. Aquilo ali é um aumento de privilégio absurdo para os militares. Absurdo. Vergonhoso, considerando que nós temos servidores e regime geral no meio e eles estão vindo como uma classe apartada do resto do mundo. Diferente. Eles são diferentes? São. Mas precisamos ter regras pelo menos parecidas. Eu fico com a impressão de que, sabe, tem alguém pensando aí, se o meu está garantido, o resto que... Não vou falar o que eu pensei aqui, de jeito nenhum. É porque todo mundo é diferente, né? Os militares são diferentes, os professores são diferentes, os médicos são diferentes, os economistas são diferentes. Então, unificar e pacificar esse debate com foco de aprovação, eu acho que... agora a gente abre mão disso, mas posteriormente a gente faz uma nova discussão. Não há por que não fazer, né? Daqui 5 anos, 10 anos, entendeu? Importante, e aí eu acho que as manifestações que estão programadas para o dia 26, domingo agora, elas estão já, inclusive, resultando num debate interessantíssimo no Congresso, hoje, amanhã, né, para aprovar a medida provisória do 870, né, que é a reforma administrativa. Você está dizendo que chegar até onde der e já está de bom tamanho? É por aí. Mesmo que daqui 5 anos, 10 anos, a gente tenha que discutir de novo. Vamos reavaliar, né? Você pensa a mesma coisa? Para a gente arrematar. Nesse ponto, eu penso o contrário. Eu acho Sim. que o país necessita... Nós podemos fazer num ritmo mais acelerado as reformas, porém com segurança, com mais estabilidade, e que se formos definir, de fato, as regras, que façamos pela lei, mas mexendo na Constituição, que ela seja estável, que ela seja segura, afinal de contas, essa é a finalidade principal da Constituição Federal. Segurança. A gente vai chegar a lugar algum, vai? Um dia. Vai chegar? Precisa chegar, Celso.
Se não chegar essa instabilidade, essa falta de confiança, ela, assim, não aprovou na reforma da Previdência, nós vamos crescer aí 0,5%, 1,5%, vem para uma depressão, o emprego não cresce, não vamos ter dificuldade para pagar salário, eu não sou tão catastrófico como o presidente, mas a gente vai continuar patinando no 0,5%, 0, e a gente não degringola e não cresce. Agora, aprovando, as possibilidades são imensas, tá certo? E a segurança jurídica que ele está falando, a gente vai ter sim, se aprovar, que ele vai ser considerado, vai ser executado, né? Bem. Mas, posteriormente, se refaz o cálculo. Vamos calcular? Não. Olha, quem já é aposentado, faça parte da Asaprev DF, viu? Busca aí, www.asaprev, vemudo, tá? DF, logo em seguidinha, .org.br, representa os aposentados do Brasil. Nós estamos precisando nos unir, nós estamos fazendo pouco. Eu já tive a oportunidade de ver convocações da própria Asaprev, né, para que fôssemos ao Congresso Nacional, né, nos momentos de discussão, e quase ninguém compareceu. Vem alguns poucos grupos, às vezes até de longe, né? Bato palma para eles. Estou preocupado com isso. Nós temos que nos preocupar mais, mostrar que a gente é vivo. Agora, é lógico e evidente que havemos também de nos preocupar com aqueles que futuramente vão se aposentar. Mas, sobretudo, nós temos que imaginar que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil que não estão contribuindo com absolutamente nada para com a Previdência. Perfeito. Nós temos quase o mesmo número, ou até superior a esse número, de pessoas que estão em subemprego, que no máximo que estão contribuindo é como empreendedor individual, né, que arrecada um pouquinho. Melhor para eles, que pelo menos estão arrecadando alguma coisa e garantindo no futuro as suas próprias aposentadorias. Aliás, fica o registro, faça isso. Se você é um MEI, não deixe de contribuir. Não deixe. Isso é privilégio para amanhã, para você. Isso vai contar, evidentemente. Agora, vamos produzir imposto, sabe? Não, vamos produzir emprego, vamos produzir uma reforma da tributária, vamos produzir alguma coisa que abra o leque do emprego no Brasil. Eu não vejo outra solução, irmão. Não tem. Não vejo. É verdade. Emprego. Não vejo. É verdade. Precisamos reformar o Estado para voltar a crescer. Não vejo, Hamilton. É emprego. A juventude sem perspectiva, com empregos, fazendo uma outra guinada, né? Não são mais empregos tradicionais, com carteira assinada, são empregos temporários, como a reforma trabalhista proporcionou. E aí, como é que faz? Você tem tecnologia para trabalhar, você tem home office, né? Que se fala tanto hoje, advogados trabalham tanto com home office. Sinceramente, futuro nebuloso. Sem gerar emprego nessa nação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o que trava isso? Os empresários brasileiros dizem que pagam impostos altíssimos e que não conseguem gerar mais empregos, até porque não estão faturando mais. Você sabe o que aconteceu agora com o chamado Bolsa Família? Agora, no último mês, mais de 200 mil brasileiros foram acrescentados à lista do Bolsa Família. Por quê? Estavam ao nível da miséria, desempregados, chamando Jesus de Genésio, chamando, como diz o outro, sabe, tudo que é de ruim, porque não tem como sobreviver, caramba. Graças a Deus pela Bolsa Família, que pelo menos vai levar um bocadinho para cada um deles. Mas não seria muito melhor se nós tivéssemos brasileiros realmente trabalhando, gerando, fomentando, e a gente vivendo as mil maravilhas? Exemplos há, com certeza. Mesmo na crise mundial, você vê vários exemplos de muitas nações. E às vezes você não tem que sair da nossa praia aqui, ó. Países nossos vizinhos conseguem estar melhor do que nós. Basta analisar
e, sobretudo, temos que participar. Um grande abraço.